Ah, um dia de vídeo, uma nova apresentação de minha função comentarista, apresentador. Esse dia maravilhoso, nesse ambiente riquíssimo, eu vou me apresentar uma nova apresentação hoje, muito importante, muito bonita, porque agora eu tenho uma função que é apresentar e comentar coisas do reino de Deus e por que elas são assim e como é que funciona nos mínimos detalhes. Então eu tenho 3 motivos hoje. A primeira, porque eu tenho espírito para falar e tenho esta imagem para comprovar. E a terceira, porque eu tenho a missão de apresentar. Comecei então por esta flor, esta florada incrível, que daqui a pouco vai virar um prato maravilhoso. E que não é de longe, está tudo por perto aqui que foi incrementado. E daqui a pouco vira um prato maravilhoso. Então, desses 3 motivos, eu saio para uma andada ao redor, não muito longe, não muito perto. Ele tem a primeira está aí aos olhos, e a segunda imagem, eu imagino que esteja para me mostrar a uns 400 metros daqui. Então eu vou caminhando, filmando algum pouco aqui, e vou chegar numa segunda imagem, que daí depois eu quero juntar as três realidades e debater sobre elas, e comentar sobre elas. Somente isso, comentar, apresentar livremente, abertamente, naturalmente. Então, começando é neste sentido. Os olhos veem e escrito está. Vocês não veem as flores do campo que o nosso Pai a plantou, que hoje está florida e amanhã virará cinza? Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então aqui é um relato muito profundo de como funciona o reino de Deus. Vocês não veem a flor do campo que o nosso Pai a veste, que hoje está assim vestida, que nem Salomão em toda a sua glória nunca se vestiu-se como uma delas, que hoje está assim e amanhã será cinza. Quanto mais a vós. Vocês não veem as aves do céu, que não plantam, nem ceifam, nem têm celeiros. No entanto, nosso Pai que está no céu os alimenta. É dessa segunda
essa segunda observação que nós vamos ver. Então, aqui eu vou aproveitar e ver se eu consigo mostrar o ponto em que eu vou chegar. Aí, ó, deu até uma imagem bonita. Eu vou estar lá naquele pontinho aqui, ó. Eu vou caminhar daqui para chegar aí, ó. Bem aí nessa altura. Olha aí, ó. Dá até para ver alguma coisa daqui. Ah, show de bola. Aí, ó. É bem nesse ponto aí que eu vou chegar. Maravilha. Então, paciência que eu vou estar conversando, falando. Eu tenho que fazer um caminho por aqui. E vou chegar lá naquele ponto. Lá eu imagino que tem algo lá para ser completado, complementado, mostrado. Veja que o nosso Pai que está no céu alimenta os corvos, que não ceifam, não plantam. E assim conclui por que alguns dizem aves do céu, outros dizem os corvos diretamente. Porque na maioria de todas as outras aves, eles ainda semeiam. Tem muitas aves aí que semeiam. O corvo, de fato, ele não semeia mesmo. Ele não tem essa função. Então, mas eles são considerados aves do céu. Eles são considerados aves do céu porque eles conseguem desaparecer do alcance dos nossos olhos a altura que eles percorrem, a altura que eles atingem na atmosfera. E no entanto, você olha assim e diz, não, isso aí pode se alimentar onde ele quiser, né? De fato, é somente o nosso Pai que está no céu que alimenta eles. Somente o nosso Pai que está no céu que alimenta eles. Então, eu tenho que fazer esse andamento aqui hoje e para ver se é assim mesmo que funciona ou não. Muito bem. Vamos passando. Aí, ó, como é que era as situações. Por que as coisas estão tomando um novo rumo, novos comportamentos. É real, é verdadeiro. Venha e vê. É interessante que sentimos essa mudança, sentimos essa transformação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre foi assim. Que incrível! Olha no caminho, já dá para ter uma ideia do que a gente está falando. Olha aí, ó. Pelo caminho já dá para ter uma ideia do que a gente está falando, né? Enquanto que está descoberto nas horas mais quentes do dia, a gente consegue medir no termômetro até 70 graus de temperatura no solo, aonde tem uma cobertura, mantém vida, mantém
condições, umidade. Olha só que lindeza aquela árvore. Ela é destaque mesmo, hein? Ela é destaque. Embora ela é uma planta que não produz mel, nem fruta. Ela só produz a semente. Vê como ela é magnífica. Ela não é melífera e não produz frutos. Aquela planta também, como assim vamos falando dos corvos que não semeiam, ela não alimenta mais ninguém. Mas ela faz um trabalho incrível. Ela faz um trabalho incrível. E transforma a paisagem. Uma árvore, uma planta. Olha as condições que tá, hein? Só olhando de perto pra gente conseguir enxergar. Isso aqui é real. Descrever das paisagens. Eita maravilha! Aquela árvore lá, eu já tenho uma filmagem que eu fiz lá no pé dela, um tempo. Ela é destaque, olha que incrível. Olha, opa, calma, aí ó. Ela se sobrepõe, ela é imponente no meio da floresta. Aí, aves do céu, já é possível, se eu consigo fazer uma imagem, mas olha só, vocês são fera, hein? Difícil de acompanhar eles, olha aí ó. Nossa, que rápido. Muito bem. Eu vou pausar o vídeo aqui para mim continuar subindo. Tem muito chão para caminhar ainda. Parece perto, mas não é tão perto. E aí vou pausar o vídeo e dar continuidade lá adiante. Bom, já subi uma quantia. E aqui já vale a pena fazer mais uma imagem ao redor. Tá muito bonita essa paisagem. Muito bonita. Consegue destacar, olha, 2 tons de verde. Embora seja verde, tem 2 tons. Uma aqui mais perto e outra um pouco mais longe. Olha que interessante. E é dessa condição que é possível falar do que está vendo. Isso é maravilhoso. Vamos mais adiante, ainda tem mais uns 10 minutos de caminhada. Vamos ver até que horas que eu consigo chegar lá. Mais uma mostrada, já um pouco mais adiante. Agora eu vou fazer uma travessia aqui, ó. Eu estou numa encosta e aí vou atravessar numa partezinha mais baixa aqui. E aí que eu começo a subir para outro lado. Aí, aqui segue as trilhas.
as trilhas fundas do gado, retalhando a invernada. Era assim. Eu tenho que ir procurando essas trilhas, aí eu vou conseguindo acessar. Está mais ou menos nessa direção aí. O ponto em que nós queremos chegar. Estamos perto. Vamos adiante. Mais um pouco aí. Eita, que é incrível de ver esses caras aqui. Esses aí são... Olha. Incrível. Maricá. Nós conhecemos o Maricá. América. Maricá. Isso aqui tem para dar e vender. E sempre foi a guerra com eles. Todos que veem isso aqui querem exterminá-los. Ah, tá saindo a florada dele já, olha. Aqui mais uma semana aí vai estar branco de flores, olha. Então, todos que vê essa planta aí, no meio de pastagem, ele já demarca guerra com eles. Porque isso aqui é incrível como ele se desenvolve no meio da pastagem, rápido. Ele tem um potencial muito rápido de crescimento. E então, de 2021, eu retomei a minha observância sobre essa realidade e passei já a me posicionar diferente sobre essa atitude de lutar contra esses princípios. Ah, que beleza, você conseguiu filmar aqui. Aí, meninas, olha que lindeza. Sassará. Esta é a formiga sassará. Ela faz os seus ninhos em lugares que já estão se curando. Ao contrário dos lugares que aparecem os cupinzeiros, que antes de estar esse processo aqui sendo considerado assim, aqui era virado em cupinzeiros. Ainda deve ter alguns que já estão morrendo. Aí para cima eu vou ver se eu encontrar algum, mas aqui era tomado, era todo cupinzeiro até 2020. Daí que foi passado a adotar novos comportamentos. Agora você já consegue ver a transformação. Um ninho de sassará. Isso que eu não estava nem procurando ele. Então, inverteu-se já os processos. De uma coisa já é outra. Isso aqui é uma laranjeira braba. É uma planta até que dócil, embora agressiva com o seu espinho. Mas olha aí, tem outro ninho de sassará aqui no pé dela também. Ver se tem formiga, mas tem também, olha. Que lindeza. Esta é a sassará. Então elas já estão se instalando em lugares onde antes só tinha cupinzeiro. Era tomado conta do cupim. Então já está se parecendo isso aqui que eu tô achando que é pequi, né?
É uma planta muito comum aqui nessa região. Mas é bonita, ela é de terreno de deserto. Mas está bonita. Ah, vamos ver se chegamos. Está perto. Mas ainda por aqui eu já não vou poder passar. Está fechado. Está fechado. Vou ter que arranjar um desvio. Vou ter que chegar no ponto que eu quero. É nessa direção aqui. Vamos ver. Olha só o que sobra, o que vem, o que consegue se sair são aquelas que são agressivas mesmo. São elas que conseguem a se manter, a fazer alguma coisa por primeiro. Ó, até a que tá junto aqui também é das bravas, hein? Esta aqui é unha de gavião. Olha só por que é unha de gavião. Ela é incrível. Olha. Isso aqui enrosca, quando ela enrosca, ela vai tirando a roupa e o couro junto. Unha de gavião. Laranjeira brava. E a América. Maricá também não é diferente da unha de gavião. Aliás, o maricá é pior do que a unha de gavião porque ele consegue se criar muito rápido e ele dá uns galhos espalhados, né? A unha de gavião até que nem tanto, né? Ela é uma árvorezinha mais levantada, né? Mas tem bastante, olha. Tem bastante. Mas no meio dela já vai se saindo algumas que são posteriores. Porque a vida, ela funciona dessa maneira. Ela é como se fosse degraus de escadas. Ou então fases de um jogo de videogame. Que ele tem que fazer uma fase, passar uma fase para alcançar outra. Então a vida ela é assim, ela é feita de fases que elas fazem um processo e depois alcança outro patamar. Também como se fosse degrau de escada, né? Onde cada passo é um nível adiante que se posiciona, que alcança. Eu acho que aqui agora eu já estou adiante da onde eu queria chegar. Deixa eu achar que é por aqui. Então essa é a realidade de todos os processos da vida. Aí aqui já mudou, o terreno já mudou. Aí ó, já mudou a vegetação. Então ele está numa fase bem piorada, vamos dizer assim. E ela só consegue. Aí ainda tem um cupinzeiro. Aí ó. Então aqui é uma fase que está bem piorada. E ele vai conseguindo por etapas avançar os processos. São etapas. Ele não faz tudo de uma vez só. Ele não dá um salto do 0 para o 10, nem do 10 para o 0 de uma vez só. Normalmente ele é assim, de grau em grau. Então, todos os processos da vida, ele faz dessa maneira. Eles são degraus. Aqui chegamos onde eu queria chegar. Uma imagem real, verdadeira, de como é que se funciona a vida. Maravilha! Aí está
um ponto que comprova que o nosso Pai do céu alimenta as aves do céu. É o nosso Pai que está no céu que alimenta. Isso aqui já tem 4 meses, 120 dias ou mais, que se findou-se nesse lugar aqui, como estou mostrando. Mas não era de se estranhar, porque sabia-se que era assim que deveria acontecer. Aí, como dá para ver pelo chifre, então era alguém que já tinha anos vivido, anos de vida. E num determinado dia, ela ficou aqui. E eu não me intervi em nada. E os corvos chegaram, fizeram o processo deles e foram embora. Isso aconteceu que aqui ficou descascado, tudo ao redor aqui, porque os urubus fizeram um terreiro e logo começou a nascer capim de novo. Embora um tempo muito seco, que seja por isso que não se decompôs a carcaça, e também porque já não tem outros animais que fariam esse espalhamento dessa carcaça, não está tendo, então ela ficou ainda aqui nessa posição. Mas ela já nem tem mau cheiro mais, ela está montada aqui, mas está, olha aí, até capim já cresceu por cima. Então já tem mais de 120 dias que está nesse estado aqui. Mas daqui se comprova então o início do vídeo de onde eu levantei o tema, lá daquela árvore onde eu filmei ela lá. E aí se direcionamos para esse ponto aqui. Aí, ó. Então o tema tão profundo, tão verdadeiro que é: para que vocês se preocupam com as coisas, se o Pai nosso que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas? Vocês vejam a flor do campo que hoje está no campo, florida, tão bela, vestida como nem Salomão em toda a sua glória nunca se vestiu-se como uma delas. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Tem umas versões que diz assim. Mas é lógico, isso é a realidade. Não se preocupe com estas coisas. Vocês não podem acrescentar um dia da sua vida. E sabemos que assim como a flor que cresceu e que está vistosa, bonita, assim como esta vaca aqui, eu tirei muitos leite dela, tomei muitos leite, que ela produzia 10 litros de leite, coisa que outras, é muito difícil para esta raça de búfalo aqui, que ela produz 4, 5 litros de leite. Essa aqui chegava a produzir 10 litros de leite. Então eu tirei muitos 10 litros de leite dela. E alimentado, quem que alimentou ela? Nosso Pai. Quem que alimenta nós? Nosso Pai. Quem que alimenta as aves do céu? Nosso Pai. Quem que veste a flor do campo? Nosso Pai. Solo. E quando nos termina essa fase que é a vida, nós retornamos para Ele novamente. Então, esses ossos desta vaca que ainda sobra aqui, é riquíssimo de fósforo.
é riquíssimo de fósforo, porque é uma vaca muito velha, de idade, assim, né, ela morreu, vamos dizer assim, de idade, claro que que, sei lá, poderia ter vivido mais 5, mais 10 anos, mas ela já estava debilitada por idade, por isso que ela se findou-se aqui. E gerou uma cadeia de alimentar vidas que não parou aqui, e ainda tem muitos anos para alimentar muitas vidas ainda, essa carcaça. Então, o fósforo que está disponível somente nos ossos, sem falar no restante, ainda criará muitas muitos bosques de flores, de alimentos para muitas outras plantas que recomeçará toda a vida novamente. Este é o reino de Deus, é assim que as coisas funcionam. Agora, adiantaria nós relutar contra isso, acreditar em outras coisas do além e viver preocupado com a morte? De maneira nenhuma, é essa a missão, a versão e a explicação de Cristo. Não se preocupe, vocês não devem andar preocupados com aqueles que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. Vocês devem considerar o Pai, porque Ele pode fazer padecer no inferno o corpo e a alma. O corpo e a alma é estar vivo. Aqui o que temos dessa vaca é a alma. Isso é alma, é a estrutura que sustenta a vida. É alma. Então, isso aqui retomará para o Pai novamente, retornará para o Pai novamente, assim como nós deveria ser. O vídeo ficou bacana hoje, ele é bem profundo, ele é bem realista e então vamos finalizando. Olha em cima desta carcaça a florada que vai sair provavelmente já semana que vem. Olha que vitalidade, que vai gerar muitos quilos de mel. Essa florada destes maricá. Somente porque ainda tem solo. Como eu falei, numa fase intermediária, porque ele não está tão ruim nem está tão bom, por isso que tem o maricá se desenvolvendo nele, neste solo. Então, no solo bem ruim mesmo, nem o maricá consegue se sobressair, e no solo bem bom também o maricá não se sai, porque daí já tem nitrogênio. E o maricá, ele tem a função de reciclar o nitrogênio no terreno. Então está numa condição intermediária. Depois que se findar o maricá, aí ficará uma condição de terreno muito melhor, de solo muito mais rico, possível de produzir muito mais. Esta era a mensagem de hoje. Maravilha do reino de Deus.